A chuva caía com força naquela tarde de quinta-feira, transformando a ponte Hercílio Luz em uma cortina prateada de água. Marina dirigia seu Fiat Uno velho, com o limpador de para-brisa rangendo em um ritmo quase desesperador, lutando contra o dilúvio. No banco de trás, sua filha Sofia, de apenas 5 anos, cantarolava uma música da escola, alheia à atenção da mãe ao volante. Marina estava atrasada. Novamente. O turno duplo na lavanderia do hospital tinha se estendido porque 2 funcionárias faltaram, e agora ela corria para buscar Sofia na casa da vizinha, Dona Eunice, que cuidava da menina por um preço que Marina mal conseguia pagar. Cada real contava. Cada minuto também. O trânsito estava parado. Completamente parado. Marina bateu as mãos no volante, frustrada. Precisava chegar em casa, dar banho em Sofia, preparar o jantar com o pouco que havia na geladeira, e ainda revisar as contas para ver de onde tiraria dinheiro para o remédio da pressão de Dona Eunice, um favor que ela havia prometido em troca do desconto no cuidado de Sofia naquele mês. Foi então que viu a fumaça preta, densa, saindo de um BMW preto algumas posições à frente. As pessoas começaram a sair de seus carros, algumas filmando com os celulares, outras apenas observando. Marina mordeu o lábio. Não era problema dela. Ela tinha Sofia para proteger. Tinha suas próprias batalhas. Mas então ouviu o grito. Agudo, desesperado, infantil. Um grito de criança. Seu coração parou. Não como metáfora. Literalmente parou por um segundo e depois disparou, bombeando sangue e adrenalina por cada veia. Seus olhos procuraram o BMW, e foi quando viu o menininho. Não devia ter mais de 6 anos. O rosto colado na janela de trás, as mãos batendo no vidro, os olhos arregalados de pânico. Marina não pensou. Seus pés já estavam se movendo antes que seu cérebro processasse a decisão. Tirou o cinto, abriu a porta do carro sob a chuva torrencial. Mamãe, aonde você vai? A voz de Sofia veio de trás, assustada. Fica aí, amor. Tranca as portas. Não sai. Mamãe já volta. Marina correu sob a chuva, seus tênis velhos encharcando em segundos, o uniforme azul da lavanderia grudando em seu corpo magro. Ela não tinha muito. Nunca teve. Mas tinha coragem. A vida de mãe solteira tinha forjado isso nela como aço temperado no fogo. O BMW estava trancado. As chamas começavam a lamber o capô, crescendo rapidamente mesmo sob a chuva. O menino dentro gritava, batia no vidro. Marina puxou a maçaneta. Trancada. Tentou a outra porta. Trancada. O vidro era escuro, blindado pelo que parecia. Alguém tem alguma coisa para quebrar o vidro? Ela gritou para a pequena multidão que se formava. As pessoas apenas tiravam fotos. Algumas ligavam para a emergência. Ninguém se movia. Marina olhou ao redor, desesperada. Seus olhos pousaram em uma pedra grande próxima ao guarda-reio da ponte. Ela correu, pegou a pedra com as 2 mãos, quase caindo com o peso, e voltou cambaleando até o carro. Cobre o rosto, querido. Cobre o rosto, ela gritou para o menino através do vidro. Ela ergueu a pedra acima da cabeça, reunindo toda a força que tinha, toda a raiva de cada injustiça que já tinha sofrido, de cada conta que não conseguiu pagar, de cada vez que Sofia pediu algo que ela não pôde dar, de cada humilhação no trabalho, de cada noite sem dormir preocupada com o futuro. E bateu. O vidro rachou mas não quebrou. Blindado. As chamas cresciam. O menino tossia agora, a fumaça entrando no interior do carro. Marina bateu de novo. E de novo. E de novo. Suas mãos sangravam, os braços tremiam, mas ela não parava. Na quinta pancada, o vidro finalmente cedeu, estilhaçando-se em 1000 pedaços que caíram para dentro do carro. Sem hesitar, Marina enfiou o braço para dentro, cortando-se nos vidros restantes, e destrancou a porta por dentro. Abriu a porta de um puxão, agarrou o menino pelo braço e o puxou para fora com força, caindo para trás na chuva com ele em seus braços. Ela rolou, protegendo o corpo dele com o seu, afastando-se do carro enquanto as chamas consumiam o interior do veículo. Alguns segundos depois, houve uma pequena explosão, e o BMW foi engolfado completamente pelo fogo. Marina estava deitada no asfalto molhado, segurando um menino que não conhecia, ofegante, tremendo. Seus braços ardiam, cortados e queimados. Suas roupas estavam ensopadas e sujas. Mas o menino estava vivo, chorando contra seu peito, pequenos soluços sacolejando seu corpinho magro. Está tudo bem, querido. Está tudo bem agora, ela sussurrou, mesmo que nada estivesse bem.
Mesmo que ela soubesse que teria que pagar do próprio bolsillo pelo médico se tivesse se machucado seriamente. Mesmo sabendo que provavelmente perderia o emprego por faltar no dia seguinte. Foi então que ela realmente olhou para o menino. Cabelos negros grudados na testa pela transpiração e chuva, olhos verdes assustados, roupas caras, muito caras. Uma camisa de marca que custava mais que seu salário mensal. Um relógio no pulso pequeno que parecia ser de verdade, não de brinquedo. Onde está seu pai? Sua mãe? Marina perguntou suavemente. O menino apenas chorou mais forte, agarrando-se a ela como se fosse desaparecer. As sirenes finalmente começaram a soar à distância. A polícia e os bombeiros chegando. Marina tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ela quase caiu de novo. Um homem da multidão finalmente se aproximou, oferecendo ajuda, mas ela recusou com um gesto de cabeça, determinada a ficar de pé por conta própria. Mamãe! A voz de Sofia cortou o ar, e Marina virou-se para ver sua filha correndo em sua direção, tendo destrancado o carro e saído. Sofia! Eu te disse para ficar no carro. Mas Sofia já estava ali, abraçando as pernas da mãe, olhando curiosa para o menino que a mãe segurava. Ele está machucado? Sofia perguntou, com aquela preocupação genuína que só crianças pequenas possuem. Ele está bem, amor. Só assustado. Os bombeiros chegaram, seguidos por 3 viaturas de polícia. Uma ambulância também. Paramédicos correram até Marina, verificando-a e ao menino. Ela tinha cortes nos braços, algumas queimaduras de 1º grau, nada grave segundo avaliaram rapidamente. O menino tinha inalado um pouco de fumaça mas estava estável. Um policial se aproximou, caderneta na mão. Senhora, preciso de suas informações. A senhora conhece essa criança? Não. Eu só vi ele preso no carro. Não consegui não fazer nada. E os pais da criança? Havia alguém mais no veículo? Marina balançou a cabeça. Não vi ninguém. O carro já estava pegando fogo quando cheguei. O policial franziu a testa, olhando para o menino. Filho, qual é seu nome? O menino olhou para o policial e depois para Marina, enterrando o rosto no ombro dela, recusando-se a falar. Está bem, sem pressão. Vamos levá-lo ao hospital, fazer alguns exames. E a senhora também deveria ir, esses cortes precisam ser limpos adequadamente. Não passo, Marina disse imediatamente. Tenho que voltar para casa com minha filha. Tenho trabalho amanhã. Senhora, a senhora salvou a vida dessa criança. Pode pelo menos deixar tratarmos dos seus ferimentos? Marina olhou para Sofia, depois para o menino em seus braços que ainda se recusava a soltá-la, e suspirou. Como se sua vida já não fosse complicada o suficiente. No hospital, enquanto limpavam e enfaixavam os cortes de Marina, o menino finalmente falou. Mas apenas com ela. Seu nome era Enzo. Tinha 6 anos. Não sabia onde estava seu pai. Não tinha mãe, ela tinha morrido quando ele era bebê. A polícia fez mais perguntas. Verificaram a placa do BMW, que estava registrada em nome de uma empresa de fachada. Sem dono aparente. Sem registros de desaparecimento de nenhuma criança com a descrição de Enzo. Era como se ele não existisse oficialmente. Isso é irregular, o detetive murmurou para seu parceiro, sem saber que Marina podia ouvi-lo. Criança sem registro, carro fantasma, roupas de rico. Isso tem crime organizado escrito em todo lugar. O coração de Marina afundou. Em que ela tinha se metido? Quando tentaram separar Enzo dela para levá-lo a um abrigo temporário enquanto investigavam, o menino entrou em pânico. Gritou, chorou, agarrou-se a Marina com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Por favor, ele implorou, aqueles olhos verdes enormes fixos nela. Não me deixe. Por favor. Eles vão me machucar. Quem vai machucar você, Enzo? O detetive perguntou, suavemente. Mas Enzo apenas apertou os braços ao redor do pescoço de Marina e não disse mais nada. A assistente social suspirou. Isso não é incomum em casos de trauma. Ele criou um vínculo com a pessoa que o salvou. Pode levar alguns dias até ele se sentir seguro com outra pessoa. E o que fazemos até lá? O detetive perguntou. Todos olharam para Marina. Não, ela disse imediatamente, levantando as mãos. Eu não posso. Eu mal consigo cuidar da minha própria filha. Moro em um apartamento minúsculo, trabalho 2 turnos, não tenho dinheiro, não tenho espaço. É só temporário, a assistente social interveio. Alguns dias, talvez uma semana,
até encontrarmos a família dele ou até ele se sentir confortável com um lar temporário adequado. Eu não sou adequada. Marina praticamente gritou, a frustração e o cansaço finalmente explodindo. Vocês não estão entendendo? Eu não tenho nada para dar. Sofia puxou a manga da mãe. Mamãe, ele pode dormir no meu quarto. Eu divido minha cama com ele. Marina olhou para sua filha, para aqueles olhos cheios de bondade simples e inocente, e sentiu as lágrimas queimarem. Quando ela tinha se tornado tão cínica? Quando tinha parado de acreditar que ainda havia bondade no mundo? Ela olhou para Enzo, ainda agarrado a ela, tremendo. Era apenas uma criança. Uma criança assustada que precisava de ajuda. Como ela podia dizer não? Uma semana ela finalmente disse, sua voz derrotada. Só uma semana. E assim Marina voltou para seu apartamento minúsculo no terceiro andar de um prédio sem elevador, com 2 crianças em vez de uma, e sem a menor ideia de em que tinha acabado de se meter. Os primeiros dias foram caóticos. Marina tinha que sair às 5 da manhã para o turno na lavanderia, deixando as crianças com Dona Eunice, que não estava nada feliz com a situação mas aceitou relutantemente quando Marina prometeu pagar extra, dinheiro que ela não tinha. Enzo era quieto, quase silencioso, mas seguia Sofia por toda parte como uma sombra. À noite, ele tinha pesadelos, acordando gritando, e apenas se acalmava quando Marina ia até o quarto e o segurava até ele voltar a dormir. Marina estava exausta. Mais do que nunca. Suas economias microscópicas estavam desaparecendo rapidamente com 2 bocas extras para alimentar. O gerente da lavanderia já tinha feito comentários sobre sua falta de foco no trabalho. Ela estava chegando ao limite. Foi no 5º dia que eles apareceram. Marina estava voltando do trabalho, subindo as escadas cansadas com sacolas de compras baratas, quando viu os homens. 3 deles, trajando ternos escuros, parados na porta de seu apartamento. Não eram policiais. Ela sabia disso instintivamente. Havia algo neles, uma aura de perigo mal contido, que fez cada instinto de sobrevivência em seu corpo gritar. Ela parou no meio da escada, seu coração disparando. Podia voltar, correr, pegar as crianças na casa de Dona Eunice e fugir. Mas para onde? Com que dinheiro? Um dos homens a viu. Ele era alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos frios como gelo. Usava um terno que provavelmente custava mais que seu carro. Marina Santos? Ele perguntou, sua voz educada mas deixando claro que já sabia a resposta. Ela engoliu seco. Quem quer saber? Meu nome é Roberto. Trabalho para alguém que está procurando por algo que acredita estar em sua posse. Eu não tenho nada que pertença a ninguém. O homem sorriu, mas não havia calor naquilo. Tem um menino. Enzo. Estamos aqui para levá-lo. Tudo em Marina gritou perigo. Esses não eram assistentes sociais. Não eram policiais. Eram exatamente o tipo de pessoa que Enzo tinha medo quando disse que eles iam machucá-lo. Ele está sob proteção do Estado, Marina mentiu, erguendo o queixo. Vocês vão ter que falar com a assistência social. Senhora Santos, Roberto disse, dando um passo à frente, não vamos fazer isso de forma difícil. O menino pertence ao nosso empregador. Ele apenas precisa recuperar o que é seu. Crianças não pertencem a ninguém. Essa criança sim. Marina sentiu o sangue ferver. Então onde estava esse empregador quando o menino estava preso em um carro em chamas? Onde estava quando ele estava gritando por ajuda? Onde estava quando ele passou 5 noites tendo pesadelos? Algo passou pelo rosto de Roberto, rápido demais para Marina identificar. Surpresa? Respeito? O carro, ele disse lentamente, foi um acidente. Uma armadilha de rivais. O motorista foi morto. O menino deveria ter sido encontrado imediatamente, mas complicações surgiram. Que tipo de complicações? O tipo que não é da sua conta. Tudo que diz respeito a Enzo é da minha conta agora. Roberto estudou aqueles olhos frios avaliando cada detalhe. Marina forçou-se a não recuar, mesmo que cada fibra de seu ser quisesse correr. Você é corajosa, ele finalmente disse. Ou muito estúpida. Não tenho certeza de qual. As 2 coisas, provavelmente. Agora saiam da frente da minha porta. Não sem o menino. Marina respirou fundo. Então vocês vão ter que me matar. Porque é o único jeito de passar por mim. Era uma bravata. Ela sabia disso. Esses homens podiam quebrar ela ao meio sem nem se esforçar. Mas ela também era mãe, e mães protegem suas crias, não importa o que. E por alguma razão que ela não conseguia explicar completamente,
Enzo se tinha tornado sua cria também. Roberto a estudou por um longo momento. Então fez algo inesperado. Ele sorriu. Um sorriso real, genuíno. Ele estava certo sobre você, Roberto murmurou, mais para si mesmo que para ela. Quem estava? Meu chefe. Ele tem assistido você nos últimos dias. Quis ver que tipo de mulher arriscaria a própria vida por uma criança desconhecida. E agora entendo. Ele deu um passo para trás. Teremos que reportar isso a ele. Mas uma coisa, senhora Santos. Quando meu chefe vier, e ele virá, não tente fugir. Não tente esconder o menino. Isso só vai piorar as coisas. Ele só quer ver o filho dele. Ter certeza de que está bem. Filho. A palavra atingiu Marina como um tijolo. Enzo é filho dele. O único filho. A única coisa que resta da mulher que ele amou. E você a salvou. Então não, nós não vamos machucá-la. Mas meu chefe vai querer conhecê-la. Amanhã à noite. Vamos mandar um carro. Antes que Marina pudesse responder, os 3 homens desceram as escadas e desapareceram, deixando-a tremendo no corredor, as sacolas de compras ainda nas mãos dormentes. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ela tinha pesquisado em seu celular velho, tentando entender em que tinha se metido. Crime organizado. Máfia. As palavras dançavam em sua mente como fantasmas ameaçadores. Ela tinha salvado o filho de um chefe do crime. Isso era além de qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Pensou em levar Enzo à polícia, mas e se estivessem infiltrados? E se entregar Enzo apenas o colocasse em mais perigo? E havia também o fato indiscutível de que Enzo confiava nela. Aquele menininho, que tinha perdido a mãe, que tinha quase morrido queimado, tinha escolhido ela para confiar. Como ela podia traí-lo? Na manhã seguinte, Marina ligou para a lavanderia dizendo que estava doente. Seu gerente não acreditou, ela podia ouvir na voz dele, mas o que importava agora? Ela provavelmente já tinha perdido o emprego de qualquer forma. Passou o dia com as crianças, brincando, rindo, tentando dar a elas e a si mesma algumas horas de normalidade antes que tudo desmoronasse. Sofia percebeu que algo estava errado, mas não perguntou. Enzo, no entanto, parecia sentir também. Ele ficou ainda mais grudado em Marina, seguindo-a até mesmo ao banheiro. Quando a noite caiu, Marina vestiu a única roupa boa que tinha, um vestido preto simples que usava em funerais e entrevistas de emprego. Deixou as crianças com Dona Eunice, que resmungou mas aceitou, e desceu para encontrar o carro esperando. Não era um carro. Era uma limusine. Preta, reluzente, completamente fora de lugar naquele bairro pobre. As cortinas da vizinhança se mexeram. Fofoca para semanas. Roberto saiu do carro e abriu a porta para ela. Marina entrou, sentindo-se ridícula e aterrorizada ao mesmo tempo. O interior era luxuoso, couro macio, um bar completo, uma TV de tela plana. Era obsceno. A viagem levou 30 minutos. Eles saíram da cidade, subindo uma estrada particular até uma mansão que parecia saída de um filme. Portões altos, jardins impecáveis iluminados, uma casa de 3 andares em estilo colonial que gritava dinheiro. Roberto a guiou até um escritório no 2º andar. Madeira escura, estantes cheias de livros que pareciam caros demais para serem tocados, uma lareira acesa mesmo sendo primavera. E ali, de pé perto da janela com as mãos nas costas, olhando para a noite, estava ele. Ele se virou quando Marina entrou, e ela entendeu imediatamente de onde Enzo tinha herdado aqueles olhos verdes impressionantes. O homem era alto, devia ter uns 40 anos, cabelos negros com alguns fios brancos, uma mandíbula forte, feições marcadas que seriam bonitas se não fossem tão frias. Havia algo nele que falava de poder, de perigo, de um homem que tinha visto e feito coisas que Marina não conseguiria nem imaginar. Marina Santos, ele disse, e sua voz era profunda, controlada. Obrigado por vir. Como se eu tivesse escolha, ela respondeu antes que pudesse se conter. Um canto de sua boca se ergueu, quase um sorriso. Verdade. Mas agradeço mesmo assim. Por favor, sente-se. Marina sentou-se em uma das poltronas de couro, sentindo-se pequena e fora de lugar. O homem se sentou atrás da escrivaninha, estudando-a com aqueles olhos perturbadormente inteligentes. Sou Dante Moretti, ele finalmente disse. E você salvou meu filho. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não fizeram. Havia dezenas de pessoas naquela ponte. Apenas você agiu. Ele inclinou-se para a frente. Por quê? Porque ele é uma criança. Porque estava com medo. Por quê? Ela hesitou, então decidiu ser honesta.
Porque eu não conseguiria viver comigo mesma se não fizesse nada. Dante assentiu lentamente. Roberto me contou que você se recusou a entregar meu filho a eles. Mesmo quando ameaçada. Eles não falaram nada sobre ser seu filho. Só falaram em levá-lo. E Enzo estava com medo. Meu filho tem medo de muitas coisas. É o preço de ser quem ele é. E quem ele é? O herdeiro de um império. O alvo de todos os meus inimigos. O único pedaço que me resta da única mulher que já amei. A voz de Dante tinha uma emoção rara agora, dor antiga e profunda. Ela morreu dando à luz. Complicações. Eu estava em uma reunião de negócios quando aconteceu. Quando cheguei, ela já tinha ido. Mas Enzo estava lá. Minúsculo, perfeito. E eu jurei naquele dia que nada jamais aconteceria com ele. E quase aconteceu, Marina disse suavemente. A mandíbula de Dante se apertou. Foi uma armadilha dos Volco. Rivais. Eles queriam sequestrar Enzo, usar ele contra mim. Mataram meu motorista, um homem leal por 15 anos. Trancaram meu filho no carro e o incendiaram, pensando que assim não seria rastreado até eles. Mas eles não contavam com você. Como você sabia que fui eu? Câmeras de trânsito. Testemunhas. Não é difícil encontrar informações quando você tem recursos. Ele pausou. Eu sei tudo sobre você, Marina. Mãe solteira, pai de sua filha desapareceu antes dela nascer, trabalha em 2 empregos para pagar um apartamento minúsculo, está 3 meses atrasada no aluguel, mal tem comida na geladeira na maioria dos dias. E ainda assim, quando viu meu filho em perigo, não hesitou. Arriscou sua vida. Se machucou. E depois, quando ele precisou de você, não o abandonou. Marina sentiu vergonha e raiva ao mesmo tempo. Você me investigou. Sim. E quanto mais aprendi sobre você, mais impressionado fiquei. Dante abriu uma gaveta e tirou um envelope, deslizando-o pela mesa até ela. Quero recompensá-la. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Eu não quero seu dinheiro. É R$1 milhão. O mundo de Marina parou. 1 milhão. Ela poderia pagar todas as suas dívidas. Conseguir um apartamento decente. Dar a Sofia a vida que merecia. Nunca mais se preocupar com comida ou contas ou... Não, ela disse, empurrando o envelope de volta. Eu não salvei seu filho por dinheiro. Dante a estudou, genuinamente surpreso. Então por que o fez? Já disse. Porque era a coisa certa a fazer. Ninguém faz coisas sem esperar algo em troca, Marina. Aprendi isso há muito tempo. Então sua vida deve ser muito triste, ela disse, encontrando seus olhos. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Dante se recostou na cadeira, algo indefinível em sua expressão. Minha vida é triste, ele finalmente admitiu. Não tenho amigos, apenas associados. Não tenho família, apenas empregados. Não confio em ninguém, não amo ninguém exceto meu filho. E depois você aparece, uma completa estranha, e demonstra mais cuidado com ele em 5 dias do que a maioria das pessoas ao meu redor em 6 anos. Então talvez você tenha as pessoas erradas ao seu redor. Dante deu um riso curto, sem humor. Talvez. Mas são as pessoas que mantêm a mim e ao meu filho vivos neste negócio. Que negócio? Você sabe qual. Não vou insultar sua inteligência fingindo ser outra coisa que não sou. Marina engoliu seco. Você é um criminoso. Sim. A honestidade brutal a surpreendeu. E quer que eu entregue Enzo de volta a esse mundo? Esse mundo é tudo que posso oferecer a ele. É quem eu sou. Mas não é quem ele precisa ser. Ele é apenas uma criança, Dante. Uma criança que quer brincar e rir e não ter medo de homens com armas. E você acha que pode dar isso a ele? Dante se inclinou para a frente, intenso. Em seu apartamento minúsculo? Com seu salário que mal cobre a comida? Vivendo de salário em salário, sempre a um desastre de distância da ruína? As palavras doeram porque eram verdade. Marina mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Mas ele é feliz comigo, ela sussurrou. Pela primeira vez em dias, ele sorriu. Ele brincou com Sofia. Ele dormiu sem pesadelos na última noite. Isso não vale mais que todo o dinheiro do mundo. Dante ficou quieto por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Minha esposa, Helena, ela sempre dizia que eu era duro demais. Frio demais. Que o dinheiro e o poder tinham congelado meu coração. Mas ela me amou de qualquer jeito. E quando ela morreu? Ele parou, passando a mão pelo rosto.
Quando ela morreu, o pouco de calor que restava morreu com ela. Tudo que sobrou foi Enzo. E eu não sabia como ser pai dele. Como ser macio quando minha vida inteira foi construída em ser duro. Como amar quando amar é perigoso no meu mundo. Então aprenda, Marina disse, sua voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Porque ele precisa de um pai. Não de um chefe do crime. De um pai. E se eu não souber como? Então peça ajuda. Dante a olhou, vulnerável de uma forma que Marina suspeitava que ninguém mais via. Você me ajudaria? Uma criminosa e uma pessoa como você? Não sou uma criminosa. Sou uma mãe. E uma mãe entende que às vezes as crianças precisam de mais do que pode ser comprado com dinheiro ou poder. Precisam de amor. Segurança. Alguém que os coloque antes de tudo mais. E você faria isso por Enzo? Por um filho que não é seu? Marina pensou em Enzo, naqueles olhos verdes assustados, na forma como ele se agarrava a ela à noite, nas risadas tímidas que ela tinha conseguido arrancar dele. Pensou em Sofia, em como tinha sido gentil e generosa com ele sem hesitação. Pensou em como, pela primeira vez em anos, seu apartamento minúsculo tinha se sentido como um lar de verdade, cheio de vozes de crianças e amor. Já estou fazendo, ela disse simplesmente. Dante ficou em silêncio, processando. Então ele se levantou, caminhou até a janela, olhando para a noite. Tenho uma proposta, ele finalmente disse. Não como pagamento. Como um acordo. Estou ouvindo. Você continua cuidando de Enzo. Mas não mais naquele apartamento. Tenho uma casa, menor que esta, em um bairro seguro. 3 quartos, jardim, boa escola por perto. Você e Sofia se mudam para lá com Enzo. Todas as despesas pagas. Você não precisa mais trabalhar 2 turnos. Pode estar lá para as crianças. Que eu? Ele pausou, eu visito. Aprendo a ser o pai que Enzo merece. Com sua ajuda. Marina balançou a cabeça imediatamente. Não posso aceitar isso. É demais. Por quê? Por quê? Porque eu não sou da sua família. Não sou nada para você. Você salvou meu filho. Isso faz de você tudo. Dante se virou para encará-la. Marina, não tenho muitas pessoas em quem confio. Mas você demonstrou algo que nenhuma quantidade de dinheiro ou lealdade forçada pode comprar. Você demonstrou que se importa genuinamente com Enzo. E é isso que ele precisa. É isso que eu preciso para ele. E se não der certo? E se descobrir que não consigo lidar com tudo isso? Então tentamos outra coisa. Mas pelo menos tentamos. Ele voltou à escrivaninha, pegou um papel e uma caneta. Não estou pedindo para você assinar sua vida para mim. Estou pedindo uma chance. Para meu filho. Para mim. E sim, para você e sua filha também, porque sei que Sofia merece mais do que você pode dar sozinha, por mais que se esforce. Marina sentiu as lágrimas finalmente caírem. Era verdade. Tudo era verdade. Ela se esforçava tanto, trabalhava tanto, e ainda assim nunca era suficiente. Sofia merecia mais. Enzo merecia estabilidade. E se ela fosse honesta consigo mesma, ela também merecia uma chance de respirar. Uma condição, ela finalmente disse, limpando as lágrimas. Você para com a vida criminosa. Pelo menos as partes violentas. Porque não vou deixar Enzo crescer pensando que violência é normal. Dante deu um riso amargo. Não é tão simples assim. Não posso apenas sair. Então encontre um jeito. Legalize seus negócios. Gradualmente, se necessário. Mas encontre um jeito. Porque se vai aprender a ser pai, essa é a primeira lição. Proteja seus filhos, não apenas fisicamente, mas moralmente também. Mostre a eles um mundo melhor que o seu. Dante a estudou por um longo momento. Você é muito exigente para alguém que não tem nenhuma alavancagem. Tenho a maior alavancagem de todas. Tenho o amor de seu filho. E isso era verdade. Dante sabia disso. Marina podia ver no rosto dele, na forma como sua mandíbula se apertou, como seus olhos brilharam com algo que poderia ser respeito ou frustração ou ambos. Está bem, ele finalmente disse. Vou tentar. Não prometo sucesso imediato, mas vou tentar. Por Enzo. Por Enzo, Marina concordou. Eles selaram o acordo com um aperto de mão. As mãos de Dante eram grandes, calejadas, mãos que Marina suspeitava terem feito coisas terríveis. Mas agora elas seguravam a dela com uma gentileza surpreendente, como se ela fosse algo precioso e frágil. A mudança aconteceu na semana seguinte.
A casa que Dante forneceu era mais bonita do que qualquer lugar que Marina tinha sonhado morar. Não era ostensiva como a mansão dele, mas era perfeita. 3 quartos com camas de verdade, não colchões no chão. Uma cozinha com eletrodomésticos que funcionavam. Um jardim pequeno onde as crianças podiam brincar. Era como um conto de fadas, exceto que os contos de fadas não vinham com chefes da máfia tentando se redimir. Dante visitava 3 vezes por semana no começo. As visitas eram desajeitadas, tensas. Ele não sabia como brincar com Enzo. Não sabia que histórias contar na hora de dormir. Não sabia como responder quando Enzo fazia aquelas perguntas infinitas que crianças de 6 anos fazem sobre tudo e nada. Mas ele tentava. Marina via o esforço, via a frustração quando as coisas não saíam como planejado, via a alegria surpresa quando algo dava certo. E lentamente, muito lentamente, pai e filho começaram a se reconectar. Um dia, Marina encontrou Dante sentado no jardim com Enzo no colo, lendo um livro sobre dinossauros. A voz profunda de Dante era suave enquanto ele explicava sobre o Tiranossauro Rex, e Enzo estava completamente absorto, seus olhos verdes brilhando de fascínio. Quando Dante notou Marina observando, ele deu um pequeno sorriso, quase tímido, como se não quisesse que ela soubesse como aquilo o fazia feliz. Sofia e Enzo se tornaram inseparáveis. Irmãos em tudo menos no sangue. Eles brincavam juntos, brigavam como todos os irmãos fazem, e se protegiam ferozmente. Sofia ensinou Enzo a não ter tanto medo, e Enzo ensinou Sofia que estava tudo bem ser gentil com quem tinha medo. Quanto a Marina e Dante, a relação deles era complicada. Ele era atencioso de formas que ela não esperava. Perguntava sobre seu dia. Trazia flores quando visitava. Conversava com ela sobre coisas além das crianças. E Marina, para sua própria surpresa, começou a ver além do criminoso. Ela via o homem que tinha amado profundamente e perdido tragicamente. O homem que tinha construído muros tão altos ao redor de seu coração que tinha esquecido como deixar alguém entrar. Você já pensou em fazer coisas diferentes? Marina perguntou uma noite depois que as crianças tinham ido dormir. Eles estavam na cozinha, ela preparando chá, ele sentado à mesa da cozinha, algo que ela nunca teria imaginado um chefe da máfia fazendo. O que, especificamente? Dante perguntou. Seus negócios. Você disse que ia tentar legalizá-los. Estou tentando. É mais complicado do que parece. Talvez. Ou talvez você tenha medo. Dante a olhou, surpreso. Medo de quê? De quem você seria sem todo o poder e o perigo. De descobrir que é só um homem, não um império. Ele ficou quieto por um longo momento. Você tem uma forma de ir direto ao ponto. Uma das minhas melhores qualidades, Marina disse com um pequeno sorriso, colocando a xícara de chá na frente dele. Eu não sei quem sou sem isso, Dante finalmente admitiu. Estou nessa vida desde que tinha 16 anos. Órfão nas ruas, recrutado por um homem que viu potencial em mim. Subi na hierarquia sendo mais esperto, mais impiedoso que todos os outros. Foi tudo que conheci. E agora? Agora tenho você me dizendo que passo ser diferente. Que devo ser diferente. E a parte assustadora é que eu quero acreditar nisso. Marina se sentou ao lado dele, suas mãos quase se tocando na mesa. Não é sobre ser completamente diferente. É sobre escolher que partes de você manter e que partes deixar para trás. Você é inteligente, Dante. Estratégico. Leal com quem você ama. Essas coisas não mudam só porque você não está mais ameaçando pessoas. E as outras coisas? A violência? A frieza? Essas você deixa morrer. Como ervas daninhas que você para de regar. Eventualmente, elas secam. Dante olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. Como você ficou tão sábia? Sobrevivendo. Assim como você. Só que em direções diferentes. Ele alcançou e pegou a mão dela, um gesto simples mas carregado de significado. Obrigado, ele disse suavemente. Por não desistir dele. De nós. Não poderia se quisesse, Marina admitiu. Vocês dois se tornaram importantes demais. Os meses se transformaram em um ano. Dante realmente começou a mudar seus negócios. Foi lento, perigoso às vezes, com rivais tentando aproveitar o que viam como fraqueza. Mas ele persistiu, transformando operações ilegais em empresas legítimas, lavando não no sentido criminoso, mas literalmente limpando sua vida. Houve momentos difíceis. Uma noite, Roberto apareceu na porta com Dante sangrando, uma bala no ombro de uma briga territorial.
Marina teve que ajudar a removê-la na mesa da cozinha porque hospitais faziam perguntas. Ela descobriu naquela noite que tinha mãos mais firmes do que pensava, e que ver Dante com dor fazia algo estranho com seu coração. Você é louca por ficar, Dante disse entre dentes cerrados enquanto ela costurava o ferimento. Provavelmente ela concordou, focando no trabalho. Mas já sabíamos disso. Isso não é vida para você. Para Sofia. Deixe-me decidir o que é vida para mim. Depois que ela terminou e Dante estava descansando no sofá, entorpecido por analgésicos mas recusando ir embora, ele puxou ela para sentar ao lado dele. Por que você fica? Ele perguntou, sua voz grogue. De verdade? Marina pensou na pergunta. Era mais do que Enzo agora, embora ela amasse aquele menino como seu. Era mais do que a casa ou a segurança financeira, embora essas coisas fossem boas. Era algo mais profundo, mais assustador de admitir. Por que eu me importo com você? Ela finalmente disse. Não apenas com Enzo. Com você. Com o homem que você está tentando se tornar. Com o pai que está aprendendo a ser. Com a pessoa que eu vejo quando você deixa os muros caírem. Dante a puxou mais perto, ignorando a dor no ombro, e descansou a testa contra a dela. Eu não mereço você. Provavelmente não. Mas aqui estamos. Foi naquela noite que algo mudou entre eles. Um limiar atravessado. Quando Dante a beijou, foi gentil, questionador, como se esperasse que ela o empurrasse. Mas Marina não empurrou. Ela se afundou naquilo, no calor dele, na intensidade, na promessa de algo que ela não tinha se permitido querer em muito tempo. Quando se separaram, ambos ofegantes, Dante segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, ele disse, as palavras saindo como se tivessem sido arrancadas dele. Não sei quando aconteceu. Talvez desde o primeiro dia, quando você se recusou a me dar meu filho porque estava protegendo ele de mim. Talvez quando você fez eu rir pela primeira vez em anos. Talvez quando você me mostrou que eu poderia ser mais do que isso. Mas eu te amo, Marina. E isso me apavora. Por quê? Porque amar significa ter algo a perder. E já perdi demais. Marina entendeu. Ela também tinha medo. Mas ela também sabia que alguns riscos valiam a pena. Então não perca, ela disse simplesmente. Fique. Mude. Seja o homem que você quer ser. E não me perca. Prometo. Foi uma promessa que Dante manteve. Nos 2 anos seguintes, ele transformou completamente sua vida. Os negócios ilegais foram vendidos ou fechados. Os novos empreendimentos eram legítimos, imobiliárias, importação legal, tecnologia. Ele ainda tinha poder, ainda tinha influência, mas agora vinha de lugares que podiam suportar a luz do dia. Não foi fácil. Teve que cortar laços com pessoas que tinha conhecido por décadas. Fez inimigos de antigos aliados. Mas ele fez isso, passo a passo, porque tinha prometido a Marina e a si mesmo que seria melhor. Enzo floresceu. O menininho assustado se tornou uma criança confiante, alegre, que adorava a escola e tinha amigos e não tinha mais pesadelos. Ele chamava Marina de mamãe agora, um título que ela tinha ganhado não por biologia mas por escolha, por estar lá todos os dias, por cada curativo e beijo de boa noite e conversa séria. Sofia cresceu também, se tornando uma menina esperta e compassiva que defendia os fracos na escola e sonhava em ser médica para ajudar pessoas como sua mãe tinha ajudado Enzo. E Marina, pela primeira vez na vida, não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo. Tinha uma família, estranha e remendada como era. Tinha um homem que a amava de forma que a fazia sentir preciosa. Tinha filhos que a faziam querer ser melhor todos os dias. Na noite em que Dante finalmente pediu ela em casamento, não foi em um lugar elegante ou com um anel enorme. Foi na cozinha, depois de um jantar caótico onde Enzo tinha derrubado o suco na camisa e Sofia tinha contado uma piada que fez todos rirem até doer. Dante simplesmente ajoelhou ali, no chão da cozinha com manchas de suco, e segurou um anel simples, bonito. Você me salvou, ele disse, sua voz espessa de emoção. Não apenas salvou meu filho. Salvou a mim. Me mostrou que eu poderia ser mais. Me deu uma família de verdade. Me ensinou a amar novamente. Case comigo, Marina. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você. Porque você me faz querer ser o melhor homem que posso ser. Marina olhou para ele, para aquele homem que tinha sido tão perdido e frio, que agora estava aqui, vulnerável e aberto, oferecendo seu coração. Olhou para Enzo e Sofia, observando com olhos arregalados e esperançosos. Sim, ela disse, e a palavra saiu como uma risada e um soluço ao mesmo tempo. Sim,
eu caso com você. As crianças gritaram de alegria. Dante a puxou em seus braços, girando ela pela cozinha, e naquele momento Marina sentiu algo que ela nunca tinha realmente acreditado que sentiria. Completa. Feliz. Amada. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e alguns amigos. Roberto esteve lá, o primeiro a dar os parabéns, admitindo que ele tinha apostado com outro segurança sobre quando o chefe finalmente admitiria seus sentimentos. Dona Eunice veio, chorando de alegria, dizendo que sempre soube que Marina merecia algo bom. Durante a cerimônia, enquanto Marina olhava nos olhos de Dante e fazia suas promessas, ela pensou naquela tarde chuvosa na ponte. Como uma única decisão, um único momento de coragem, tinha mudado tudo. Como salvar um menino tinha salvado a ela também, de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Enzo e Sofia foram os portadores das alianças, marchando solenemente pelo corredor com sorrisos orgulhosos. Quando foi hora de beijar a noiva, Dante segurou o rosto de Marina com aquela gentileza que ela tinha aprendido que ele reservava apenas para os que amava. Obrigado, ele sussurrou contra seus lábios, por ver quem eu poderia ser quando ninguém mais via. Obrigado, ela respondeu, por me mostrar que ainda havia espaço para mágica na minha vida. Os anos que se seguiram foram bons. Não perfeitos, porque a vida nunca é perfeita. Mas bons. A família cresceu quando Marina engravidou de gêmeos, uma menina e um menino que Dante chorou ao segurar pela primeira vez, ainda maravilhado que algo tão puro pudesse existir em seu mundo. Enzo cresceu forte e gentil, indo para uma boa universidade para estudar direito, querendo ajudar pessoas como sua mãe tinha ajudado ele. Sofia se tornou médica como sonhava, trabalhando em hospitais comunitários, trazendo esperança para lugares que precisavam. Marina nunca esqueceu de onde veio. Ela e Dante criaram fundações para ajudar mães solteiras, para dar a outras mulheres as oportunidades que ela nunca tinha tido. Ela visitava seu antigo bairro regularmente, não como turista mas como alguém que entendia, que tinha vivido aquela luta. Dante nunca voltou completamente a ser macio, e Marina não esperava isso. Ele ainda era protetor demais, ainda havia ameaças onde às vezes não havia. Mas ele tinha aprendido a canalizar isso em formas positivas, protegendo sua família e comunidade sem destruir no processo. Uma noite, 20 anos depois daquela tarde na ponte, Marina e Dante sentaram no terraço de sua casa, observando o sol se pôr. As crianças estavam crescidas agora, vivendo suas próprias vidas, mas voltariam no fim de semana para um jantar em família, como sempre faziam. Você já se arrepende? Dante perguntou, segurando a mão dela. De quê? De dizer sim aquele dia. De entrar no carro. De aceitar esta vida louca. Marina pensou sobre a pergunta. Pensou em todas as noites sem dormir, os momentos de medo, os desafios de amar um homem com um passado tão sombrio. Mas então pensou em tudo mais. Nos risos. Nas conquistas. No amor que tinha florescido em lugares improváveis. Nenhuma vez ela disse honestamente. E você? De mudanças que fiz? Das coisas que deixei para trás? Sim. Dante a puxou mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Nenhuma vez. Você me deu algo que eu nunca soube que precisava. Uma vida de verdade. Não só existência, mas vida real, com amor e propósito e significado. Nós demos isso um ao outro, Marina corrigiu. Sim, Dante concordou. Nós demos. Eles sentaram em silêncio confortável, observando as cores do céu mudarem de dourado para rosa para púrpura. Em algum lugar dentro da casa, o telefone tocou com uma mensagem, provavelmente Enzo confirmando que ele e a esposa viriam para o jantar no sábado. Ou Sofia enviando fotos dos netos, já crescendo tão rápido. Marina pensou em como a vida era estranha, como um único momento poderia mudar absolutamente tudo. Como uma mãe solteira lutando para sobreviver podia salvar um menino em uma ponte e acabar salvando a si mesma também. Como um chefe da máfia frio e solitário podia aprender a amar novamente, a ser macio novamente, a ser humano novamente. Não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. Era deles. E enquanto o sol finalmente se punha, pintando o céu em tons de fogo, Marina Santos, anteriormente uma lavadeira lutando para sobreviver, agora rodeada por uma família que amava e que a amava de volta, sentiu algo profundo e verdadeiro. Gratidão. Por aquela tarde chuvosa. Por aquela decisão de agir quando ninguém mais agiu. Por todos os dias desde então, os bons e os ruins, que a tinham trazido até aqui. Porque no final, não importava como você começava. Importava como você escolhia continuar. E Marina tinha escolhido continuar com coragem, com amor,
com esperança. E aquilo tinha feito toda a diferença.